Boa noite, Mônica e Thaís. Hoje o vídeo é 76 perguntas sobre translação que vai cair na prova de ciências. Vou perguntar para alguém aí. Vou perguntar para o Gaúcho, para ti, Gaúcho. 10 perguntas para ti. O que é translação? É o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Qual é o outro movimento da Terra além da rotação? É a translação. O que é se deslocar pelo espaço? É andar pelo espaço. Na translação, a Terra gira em torno do quê? Sol. Sol. A Terra gira do jeito que ela quer na translação? Não, ela gira numa órbita. O que é órbita da Terra? É a trajetória que a Terra faz quando ela gira em torno do Sol, tipo o meu Grêmio aqui. Dá para enxergar a órbita da Terra? Não, tia, ela é uma linha imaginária. Qual a distância da Terra para o Sol? É de 147 milhões até 152 milhões, por essas bandas aí. Como que é a forma da órbita da Terra? É de quase uma circunferência. E o que é rotação? Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Ela é fixa num eixo que gira, tipo tu segurar um cabo de guarda-chuva. Muito bem, Gaúcho, parabéns, acertou todas. Nordestino, 10 perguntas para ti agora, tá? Primeira, o eixo de rotação da Terra, ele muda? Não, é sempre igual. E a inclinação do eixo da Terra, ela muda? Não muda não. Tá, mas o que é o eixo de rotação da Terra? É o eixo onde a Terra gira em torno dele. Esse eixo está sempre parado. O Sol, ele atinge um lugar da Terra sempre do mesmo jeito? Não atinge não. E o que muda na Terra o fato do eixo de rotação ser sempre igual? Isso faz com que em determinadas épocas do ano a luz do Sol e o calor incidam de uma forma no hemisfério sul maior do que no hemisfério norte, e em outras épocas do ano incida mais no hemisfério norte do que no hemisfério sul. O que é incidir? É bater na Terra, é atingir a Terra. A duração da noite na Terra é sempre a mesma? Não é não. Não é não. A duração do dia na Terra é sempre a mesma? Oxe, não é não também não. Oxe, não é não. Tá, e por que não é sempre a mesma? Porque a Terra está inclinada em relação à órbita. Isso faz com que em determinadas épocas do ano o Sol incide com mais força, com mais intensidade num lugar, no hemisfério, e em outras partes do ano o Sol incida com mais força em outro hemisfério. O que é inclinada? É meio de lado, assim, caindo, assim, ó, meio de lado. Muito bem, nordestino, muito bem, acertou todas também. Agora eu entendi por que o globo, ele é meio de lado, assim, por causa da inclinação da Terra. Valeu, obrigado mesmo. Vamos agora, vamos lá, nerd. Me fala qual é o hemisfério sul. É a parte de baixo da Terra, senhor. E qual é o hemisfério norte? É a parte de cima da Terra, senhor. Qual é a inclinação do eixo de rotação da Terra? 66,5 graus em relação ao plano da órbita. Por isso que a Terra ela é inclinada. O que é o plano da órbita? É um plano imaginário que fica em cima da órbita da Terra. Quando que os raios do Sol atingem perpendicularmente um local da Terra? É quando o Sol está bem em cima desse lugar. O que é solstício? É quando o Sol atinge perpendicularmente o Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio, senhor. O que é o Trópico de Câncer? É uma linha imaginária que circula a Terra e fica acima da linha do Equador. O que é o Trópico de Capricórnio? É uma linha imaginária que circula a Terra e fica abaixo da linha do Equador, senhor. O que é a linha do Equador?
É uma linha imaginária que divide a Terra bem no meio, senhor. A parte de cima é o hemisfério norte e a parte de baixo é o hemisfério sul. Quando que os raios de sol atingem perpendicularmente o trópico de Câncer? Por volta de 21 de junho ao meio-dia, senhor. Aí, o de Capricórnio? Por volta de 21 de dezembro ao meio-dia, senhor. E a linha do Equador? 2 vezes no ano, senhor. Por volta de 21 de março e 23 de dezembro, senhor. E como é que se chama quando os raios atingem perpendicularmente à linha do Equador? É o equinócio, senhor. Então, se tu sabe tudo, o que é equinócio? Te peguei. É quando os raios de sol incidem perpendicularmente à linha do Equador, senhor. Qual que é a duração do dia e da noite no equinócio? A mesma. Dia e noite têm a mesma duração, senhor. Acertei tudo, senhor? Muito bem, acertou tudo sim. Parabéns. Tá comendo aí, ó. Tá comendo aí, tá? O que tá comendo aí? Já vai ter que responder uma pergunta pra mim. O que são as estações do ano? Assim, ó. São os períodos em que o movimento da Terra de translação ele vai de um equinócio até um solstício ou de um solstício até um equinócio. Quantas estações existem? 4. Uma volta em torno do Sol tem quantas estações? 4. E uma translação completa tem quantas estações? 4. Quando é o verão no nosso hemisfério aqui, hemisfério sul? Quando os raios de sol atingem a Terra perpendicularmente no trópico de Capricórnio. E quando é o inverno no nosso hemisfério? É quando o Sol atinge a Terra perpendicularmente no trópico de Câncer. Por que ocorrem as estações do ano? Porque durante o ano a incidência de calor e luz do Sol eles atingem a Terra diferente nos dois hemisférios. A translação ela é importante? Sim, porque o clima da Terra ele é influenciado pelo movimento de translação. As estações do ano elas são iguais em todos os lugares do mundo? Não. Em alguns lugares as variações climáticas são diferentes, são bem mais fortes do que em outros. Como que a gente percebe as estações do ano? Olha, em geral, durante o inverno é frio, durante o verão é quente, calor, durante a primavera as plantas florescem, tem flores, e durante o outono tem bastante fruta para comer. E as folhas também amarelam e caem, mas eu vou lá pegar uma fruta para mim. Que isso? Volta aqui, volta aqui. Que isso, mano. O que eu vou fazer com vocês? Sentou. Bom, Joaninha, 10 perguntas para ti agora. Qual a estação que os dias são mais longos que as noites? Verão. Qual a estação que as noites são mais longas que os dias? Inverno. No Nordeste do Brasil, como é que é a divisão das estações? A temperatura varia pouco. No verão é a estação da seca, que não chove, e no inverno chove. As chuvas, elas definem uma estação? Não, chuva é o clima da região. Quais são as 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. Qual é a data de início do verão aqui no hemisfério sul? É 21 de dezembro. E como que se chama esse dia? Solstício. O sol está em cima do trópico de Capricórnio. Nesse dia, como que se divide o dia? O dia é maior que a noite. Como está o Polo Sul nesse dia? Está iluminado. E o Polo Norte? Está bem escuro. Qual é a data de início do outono no hemisfério sul? É 21 de março. Como que se chama esse dia? Equinócio. O sol está em cima da linha do Equador. E como que se divide? O dia e a noite são iguais, duram 12 horas cada um. Como que está o Polo Sul nesse dia? Fica parcialmente iluminado. E o Polo Norte? Fica parcialmente iluminado também. Muito bem, Joaninha. Parabéns, parabéns. Monique, quando começa o inverno? Ai, senhor, desculpa. Tava assistindo Lucas Neto. É 21 de junho.
E como que se chama esse dia? Solstício. Como que se divide o dia? A noite é maior que o dia. Como que está o Polo Sul no inverno? Escuro. E como que está o Polo Norte? Iluminado. E quando que é o início da primavera? Aqui no Hemisfério Sul. 23 de setembro. E como que se chama esse dia? Equinócio. Quando o Sol está em cima da linha do Equador. E nesse dia, como é que se divide o dia? O dia e a noite tem a mesma duração, 12 horas cada. E como que está o Polo Sul? Está parcialmente iluminado. E como que está o Polo Norte? Parcialmente iluminado também. Muito bem. Lembrou muito a minha filha, que tem até um nome parecido com o teu, que também gosta do Lucas Neto, Felipe Neto e sabe tudo de ciências. Legal. Todo mundo acertou. Aí, senhor, eu tenho umas perguntas para fazer para ti aí, ó. As estações, elas mudam de lugar para lugar ou não? Sim, sim, é sempre ao contrário. Lá na Europa e nos Estados Unidos é sempre ao contrário à estação que está aqui no Brasil, tá? E qual é os lugares do mundo que as estações são mais bem definidas, senhor? Na Europa, em algumas partes da Ásia, em algumas partes da América do Norte. E no Brasil, qual é os lugares que as estações são mais bem definidas, senhor? No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Oi, qual é a capital do Brasil, senhor, que as estações são mais bem definidas? Porto Alegre e Florianópolis. Ô, senhor, qual é os lugares do Brasil que as estações são menos caracterizadas, senhor? No Nordeste, no Nordeste do Brasil, tá? E qual que é a razão aí para essas diferenças aí, senhor? Explica para mim aí. Por causa da incidência dos raios de sol que são diferentes nesses lugares, tá bom? Muito obrigado a todos, todo mundo acertou tudo, todo mundo acertou tudo, todas as perguntas, tá? A gente se fala no próximo dia.